Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí para a nossa discussão da semana. Uma discussão que vai ser um pouco diferente, até porque a gente está aí adentrando o mês de julho, estamos iniciando um outro semestre, um semestre aí que torcemos para que seja bem diferente do primeiro semestre, mas que está nos trazendo alguns ensinamentos, nos traz algumas perspectivas para a atuação do personal, e acho que é bom para a gente fechar o semestre de fato, para a gente poder dar uma relaxada na cabeça, a gente poder refletir um pouquinho sobre as coisas que aconteceram e o caminho que a gente deve seguir, ou uma sugestão, um conselho que a gente deve seguir aí para o segundo semestre. A gente sabe, né, pessoal, de tudo que aconteceu, de tudo que nós passamos e estamos passando ao longo desse semestre, mas, vamos dizer assim, fortaleceu muito a ideia de que o exercício ele teria uma função essencial vamos dizer, em termos de imunidade, em termos da sintomatologia do coronavírus. Então, eu peguei alguns pontos aqui de observação para a gente, né? Por exemplo, esse daqui, esse artigo publicado aqui na Public Health, que ele fala, né? A tempestade perfeita. A pandemia do coronavírus encontra a pandemia do excesso de gordura. Então, basicamente, falando, um artigo publicado em abril, ele era inicial em relação ao coronavírus, mas falando que 80% da população acaba tendo alguma espécie de sobrepeso, né? Então, sim, 80 é muita coisa, e que esse excesso, né, esse sobrepeso, ele estaria relacionado ali à inflamação crônica, que levaria a uma deficiência da imunidade, maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas, maior risco de infecção, e que todo esse quadro potencializaria, por exemplo, o sintoma do coronavírus. Além disso, a gente teve trabalho na literatura, né? Como eu falei, a gente fazendo reflexões de que o condicionamento cardiorrespiratório seria um fator protetor ao Covid, né? Ao corona. Então, o que acontece? Aqui eu peguei um esqueminha de um outro artigo publicado, levando aí, analisou várias vias de sinalização, mostrando que a melhor aptidão cardiorrespiratória, ou seja, o melhor nível de treinamento, também seria um fator protetor com relação ao Covid. Então, o que a gente tem? Por um lado, a gente viu a força do exercício físico, né? Ou potencializou a força do exercício físico em problemas, por exemplo, como o dessa pandemia, mas o que a gente tem que pensar? Que a expectativa, o ensinamento, o fortalecimento que a gente queria ter sobre o exercício, ele não se concretizou de fato, né? Então eu peguei aqui um esquema expectativa versus realidade. Lógico que eu sei que tem gente no grupo aqui que não é do estado de São Paulo, mas peguei uma discussão aí que está todo mundo tendo sobre o estado de São Paulo, só para a gente ilustrar que academias acabaram indo para uma fase 4 de restrição, ou seja, uma das últimas fases a serem abertas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo a concordância ou discordância com relação a isso, mas ao mesmo tempo que a gente tem o exercício como algo extremamente importante no combate à obesidade mundial, e com isso seria um combate eficaz ao coronavírus, por outro lado, a gente vê ela sendo colocada lá como uma das últimas coisas a voltar. Não vamos entrar no mérito de aglomeração de uma academia ou etc. Até a gente poderia pensar em outras formas de trabalho do exercício, mas que acabou ficando bem lá para escanteio, bem lá para o fim da volta do todo. Então, isso nos leva a pensar algumas coisas, nos leva a refletir sobre algumas coisas. A gente trabalha muito com o conceito de exercício, entendendo esse conceito como saúde. Mas isso, pessoal, ficou muito claro que a sociedade não enxerga dessa forma. A sociedade enxerga o exercício como um ambiente de lazer, de prazer, de estética, e não como saúde. Então, cabe também a gente fazer essa reflexão e entender que vai caber a nós, com que esse quadro mude, vai caber a nós, com que as pessoas entendam cada vez mais
que exercício é saúde, que exercício não é puramente lazer, exercício não é puramente estética. Isso é só uma consequência da saúde sendo alcançada. E vai caber a nós, nessa nova perspectiva, nesse novo normal pós-pandemia, conseguir trabalhar isso com as pessoas. Ao mesmo tempo, o que a gente viu? A gente viu que as pessoas estão buscando mais fazer atividade física frente a todos esses estudos que estão surgindo. Então, aqui é um apanhado do Google sobre, por exemplo, downloads de alguns aplicativos relacionados à atividade física. 500% em alguns, mais de 200% em outros aplicativos. Outras pesquisas do Google aqui, ó, mostrando que a compra de halteres, aqui em rosinha, aumentou de forma significativa, que a compra de colchonetes ao longo do tempo aumentou de forma significativa, elástico também, não um crescimento tão gritante, mas também teve um aumento. Ou seja, as pessoas estão se conscientizando de que elas necessitam se movimentar, de que elas precisam mexer. Então a gente tem ali muitas coisas acontecendo, né? Que eu pontuo. A atividade física ela ainda não é vista como um conceito de saúde, mas ela vai passar a ser vista. As pessoas estão se conscientizando mais da necessidade de fazer exercício físico. E somado a isso, a gente precisa agora de a perspectiva principal, que é o quê? Formar pessoas que pensam, que reflitam sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem trabalhos, por exemplo, eu peguei isso aqui de um trabalho de um grupo de um amigo meu, orientados, liderados ali pelo Charles Lopes, que mostraram ali o que acontece no treinamento com ou sem personal, que é uma das coisas que está acontecendo muito. E o trabalho deles foi muito legal, porque eles mostraram aqui, ó, esse SPT aqui seria a sessão sem supervisão, e esse CPT, a sessão com supervisão. E o que eles mostraram? Que o número de repetições, ele aumenta quando tem repetição, a pessoa se sente mais motivada, né? Eles mostraram também que a carga total de treino, olha aqui, ó, quando não tem orientação e quando tem orientação, ela aumenta muito também quando tem orientação, de uma forma significativa. Lembra que a gente já conversou em vídeos anteriores que para eu hipertrofiar mais, eu preciso ter mais volume de carga, ou seja, o trabalho com orientação, ele é vamos dizer assim, extremamente significativo para que eu alcance os objetivos. Além disso, o tempo sob tensão, ele é aumentado também, que é esse TLT, ele é aumentado quando eu tenho um trabalho com supervisão. O que eu quero mostrar isso, pessoal? A gente vai entrar num momento pós-pandemia, onde as pessoas estão mais conscientes sobre a atividade. Só que a gente vai ter que ir ao encontro disso. Como? Tendo uma nova formação profissional ou mais buscas profissionais. O que eu quero dizer para a gente fechar essa discussão? Profissionais meia boca. O que eu quero dizer com profissionais meia boca? Aqueles profissionais que não se atualizam constantemente. Aqueles profissionais que não investem em si, isso vai ser de um outro tópico. Que não tem gana por estudo, não tem gana por querer atender cada vez melhor o seu cliente, eles vão ser facilmente substituídos. As pessoas tiveram contato com aplicativos, tiveram contato com outros meios de orientação da atividade. Então, se você não tem uma gana, você não tem um trabalho diferenciado, você faz aquilo que todo mundo faz, você no pós-pandemia vai ser facilmente substituído. A sua profissão está extremamente em risco. Agora, se você é aquele cara que quer algo mais, aquele cara que tem sangue nos olhos de estudo, é aquele cara que quer investir em você, quer investir na sua formação profissional, quer a cada mês, a cada ano, está sabendo muito mais, está entregando um produto melhor para o seu cliente, para o seu aluno, você vai ter espaço. Então, vai haver a necessidade, pessoal, de cada vez nós possamos investir mais na nossa formação, investir com constância na nossa formação. Outro ponto, a gente vai ter que determinar cada vez mais nosso nicho de atuação. Onde eu vou atuar? Com qual público eu vou atuar? A gente vai ter que parar de ser aquela coisa ali de qual o seu objetivo? Eu estou preparado para o seu objetivo. Não, a gente vai ter que ter nichos mais fixos de atuação. Por quê? A gente vai ter que criar um nicho de atuação porque a gente vai se especializar naquilo. A gente vai ter que ser referência
A gente vai ter que fazer um trabalho diferenciado sobre aquilo. São modificações que estão acontecendo. E o principal que a gente vai ter que levar disso, a gente vai ter que entender cada vez mais que trabalhar com quantidade é inversamente proporcional a trabalhar com qualidade. Muitas vezes a gente tem um conceito na área de personal que é: estou com muitos alunos. Quanto mais alunos você tem, quanto mais casos você tem que pensar, infelizmente isso vai afetando a sua qualidade de trabalho, qualidade de vida e qualidade de trabalho. Então, o profissional pós-pandemia, ele vai ter que procurar uma forma de investindo na sua carreira, investindo na sua profissão, cada vez mais centrando em estudo, em nicho de trabalho, que ele consiga se diferenciar numa área em específico. E se diferenciando numa área em específico, ele vai poder valorizar a sua hora de trabalho e, vamos dizer, consequentemente, poder trabalhar com menor quantidade, ganhando mais dessa menor quantidade, e aí, assim, poder trabalhar com mais qualidade. E isso vai virar uma roda engrenada que vai ao longe. Mas para tudo isso precisa ter um começo. E que nós possamos utilizar tudo isso que está acontecendo como uma maneira de dar uma guinada, uma volta de 180 graus na carreira, e aí a gente poder potencializar cada vez mais o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Eu acho que aí é uma discussãozinha para ficar, para a gente refletir. E, como eu sempre gosto de dizer, é o momento da gente repensar em ter uma atuação cada vez mais centrada na pessoa, cada vez mais individualizada. Mas para isso a gente vai precisar de profissionais cada vez mais capacitados. Para isso, a gente vai ter que estudar diariamente e o principal, querer saber cada vez mais. Ter sangue nos olhos para saber cada vez mais. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos.